Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudarmos um texto da irmã Teremar Lacerda que se chama Presença de Deus. Nós vamos fazer esse texto baseado no capítulo 32 de Êxodo. Então, enquanto eu falo, já pega a sua Bíblia, já deixa aberto, porque nós vamos ler muitos versículos, tá bom? Então, para não ficar enfadonho, pega aí sua Bíblia, não importa qual seja a sua versão. A minha, como vocês sabem, é a King James atualizada. Então, pega aí sua Bíblia para a gente ler juntinho. Bom, a irmã Teremar escreveu esse texto, Presença de Deus, para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E, obviamente, quando nós estudamos o texto bíblico, quando nós estudamos o texto escrito aqui no caso, a irmã Teremar, não tem como a gente não ser inspirado, exortado e edificado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, vai engajar a gente cada vez mais na missão de Deus. Então, como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Teremar Lacerda. Por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso devocional. Senhor Jesus, nós em Teu nome pedimos que Tu possas abençoar a nossa leitura, que Tu possas abençoar aquilo que vamos aprender, de forma que seja uma preciosa lição e que nós possamos compartilhar e colocar em prática. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? Êxodo 32, vamos ler do 19 até o 35. E diz assim: Quando Moisés aproximou-se do acampamento no sopé da montanha e viu aquela estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Dirigiu-se à figura do bezerro que o povo havia confeccionado e destruiu-a no fogo. Em seguida, triturou-a até reduzir a pó miúdo, que espalhou na água, a qual fez todos os filhos de Israel beberem. Então Moisés questionou Arão: Que exigências te fez esse povo que te impelisse a tão horrível pecado? Respondeu Arão: meu senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes o quanto esse povo é inclinado à prática do mal. Eles me acossaram alegando: Faze-nos deuses que marchem à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então lhes disse: Quem tiver ouro, tire-o. Eles os deram a mim, lancei no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: Quem for de Yahvé, vem até a mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Então ele proclamou: Assim diz o Senhor Yahvé, o Deus de Israel: Agarre cada um de vós sua própria espada, percorra o acampamento todo, de tenda em tenda, e mate seu irmão, seu parente, seu amigo e seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés, e naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Moisés então declarou aos levitas: Hoje passastes pela prova de matar os vossos próprios filhos e irmãos. Dessa maneira vos consagro como sacerdote ao serviço de Yahvé, o Senhor. E porque vós vos submetestes a isso, Deus vos deu neste dia uma grande bênção. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: Vós cometestes uma falta muito grave. Contudo, vou subir a Yahvé e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: Este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, pois, portanto,
eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim, Yahvé castigou os israelitas com uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro a que cultuar. Amém? Bom, então o texto chama-se Presença de Deus. E o versículo escolhido aqui pela irmã Teremar é o versículo 32 que diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço que me risques do livro que escreveste. Bom, a irmã Teremar, então, vai contar novamente uma experiência pessoal. Então, ela quer contar pra gente aqui que ela foi até o Monte Sinai. E ela disse que o Monte Sinai era tão alto que ela se sentiu mais perto de Deus quando lá ela chegou. E ela fala que foi nesse lugar mesmo onde o Senhor falou com Moisés e lhe deu as tábuas dos 10 mandamentos. Esse monte, o Monte Sinai, foi o lugar em que se sentiu a glória de Deus pousar. Está em Êxodo 24:16, que diz assim, ó: e a glória do Senhor permaneceu sobre o Monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. E os israelitas sentiram essa presença como fogo consumidor, que está no versículo 17 do capítulo 24, que diz: aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor, fulgurante no topo da montanha. Então, irmãos, foi um espetáculo sem igual. E aí ela conta, né, que lá no Monte Sinai tinha um monte de gente, muitas caravanas. É uma experiência, deve ser maravilhosa, né? É que precisa ter bastante dinheiro para visitar Jerusalém, né? Deve ser uma coisa incrível. Bom, e a irmã Teremar falou que foi um espetáculo sem igual e que tinham centenas de caravanas de jovens, adultos, pessoas idosas, todo mundo querendo chegar ao topo lá do Monte Sinai para contemplar a aurora boreal e cantar Quão Grande És Tu, que é um hino que para nós que somos evangélicos é um hino que a maioria de nós conhece, né? Quem não é do meio evangélico talvez não conheça, mas dá um Google lá, o hino chama-se Quão Grande És Tu. Então o objetivo era chegar no topo e cantar a grandeza de Deus quando estivesse lá no topo do Monte Sinai. Ela conta, né, que nessa situação podia se sentir a presença de Deus no louvor que as pessoas estavam cantando, né, elevando aos céus, e muitas pessoas ali cantavam, cada um na sua própria língua. Então, foi uma experiência bem bacana que a irmã Teremar pôde passar, né? Então, ela conta que ela foi a Jerusalém, ela conta que foi ao Monte Sinai, e que lá no Monte Sinai ela sentiu a presença de Deus, quando especialmente ela viu centenas de pessoas cantando o hino Quão Grande És Tu, cada um na sua língua. Então ela disse que ela conseguiu imaginar o irmão Moisés num tempo muito remoto, né, muito antes de Cristo, lá no Monte Sinai. O povo não aguentou esperar, porque ele demorou muito, né, demorou 40 dias, eles falaram, esse homem não vai descer mais não. E aí eles fizeram o Arão fazer o bezerro de ouro, para quê? Para que eles pudessem adorar. E isso aconteceu porque eles esqueceram o braço forte do poderoso Deus e como ele guiava com a coluna de nuvem e de fogo. E eles esqueceram disso. E é claro, né, que Deus deve ter ficado muito triste com o povo que ele mesmo separou para si. E por isso que Deus o castigou, porque Deus não tolera o pecado.
Mas aí o Moisés pediu para perdoá-los, né? Ele falou, olha, Deus, se não for para perdoar, tira então o meu nome do livro da vida. Arriscado, né? Eu não sei se eu seria tão generosa e bondosa assim. Mas o Moisés, que amava aquele povo, fez essa oração para Deus, né? Ele colocou-se no lugar daquelas pessoas, foi empático, né? Porque ele sabia que seria difícil, ou até impossível, caminhar, continuar seguindo aquela excursão, aquilo que eles pretendiam fazer até chegar em Canaã, fazer sem Deus, né? Então, qual é a lição do dia de hoje, né? Que a gente não deve tentar caminhar sem Deus, por mais que seja um desafio, né? Por mais que a gente não veja a perspectiva, porque aquele povo, por exemplo, pensou assim, nossa, faz 40 dias que o Moisés foi para lá, desceu, estamos sem líder, estamos sem um Deus, e acabaram fazendo o que era errado. Então, fica a dica, a gente não pode tentar caminhar sem Deus, porque com Deus tudo é melhor. Quando a gente caminha sem Deus, por mais que a gente acredite que está abafando, que está no bom caminho, que as coisas estão dando certo, ó, não é verdade, tá bom? Então, que nós possamos sempre, né, estar atentos e nos lembrarmos quem é o nosso Deus e por que a gente quer muitas vezes andar sem Ele. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. O Senhor se faz presente onde você estiver. Ele está sempre pronto a nos ouvir quando chamamos por Ele. Lembrando sempre que a presença do Senhor nas nossas vidas está sempre atrelada à obediência. Então é importante sim que a gente chame por Ele e que nós possamos nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos. Amém? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos a importância da presença de Deus na nossa vida, para nós um abraço da Super Mega, certo? Quero também que vocês tenham em mente o nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu me despeço com a frase do ano, que vocês já ouviram 313 vezes nesse ano, e que eu vou repetir até o final dele. Então, irmãos, independente do desafio que você esteja enfrentando, lembra disso, ó. Não tema, não fica com medo, porque qualquer que seja a situação, lembra, Deus já está lá.